Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Saúde em Foco. Hoje nós vamos conversar sobre um tema sensível, atual e necessário: os cuidados éticos nas pesquisas com populações indígenas. Esse tema sempre foi importante, mas ganhou ainda mais relevância no cenário global a partir da COP30, que foi realizada no mês de novembro deste ano, 2025, na região amazônica, e alertou sobre os impactos da exploração de territórios indígenas, reforçando aí as urgências de nós escutarmos as vozes dos povos originários, inclusive nas pesquisas científicas da área da saúde. Em tempos de valorização da ciência, nós devemos sempre nos perguntar: que ciência que nós queremos construir? E como que nós, pesquisadores e pesquisadoras, podemos atuar com respeito à diversidade, à cultura e à dignidade dos povos indígenas? Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber duas convidadas que vivenciaram experiências únicas no território indígena do Xingu e desenvolveram práticas de pesquisas éticas e comprometidas com o cuidado. Comigo no estúdio estão a psicóloga e pesquisadora Wélida Lemes Viana e a médica e pesquisadora Maria Luísa Gutierrez Sela. Sejam bem-vindas, meninas. É um prazer tê-las aqui, ouvir vocês, as experiências que vocês viveram, o quanto vocês foram transformadas nesses últimos anos. Queremos ouvir muito sobre isso. E eu vou começar perguntando para Maria Luísa. Maria Luísa, você é pesquisadora, é médica, atuação como médica há muitos anos, mas recentemente realizou essas duas vivências em territórios indígenas aqui no Brasil. Conta para nós como que essas experiências em territórios indígenas impactaram a tua prática, o teu olhar, a tua postura como médica. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, prof. O seguinte, assim, está sendo um processo ainda, né? Uma metamorfose, porque como pessoa, como mulher, como profissional, essas duas experiências, né, nos dois territórios indígenas que visitei, tanto Uaui quanto Tanguró, elas fizeram me dar muita reflexão após essas vivências. Logo dessa reflexão começou uma autoavaliação pessoal, onde eu consegui fazer uma análise de toda esse diagnóstico dos problemas dessa população no ciclo gravídico puerperal, para logo poder ver como que eu poderia ajudar, como eu poderia fazer o plano de ação que eu estou trabalhando atualmente agora no doutorado. E, sinceramente, assim, foi uma mistura de sensações, de emoções, onde eu consegui perceber que a escuta é a base fundamental para todo esse meu trabalho, né? A gente vê como que eles gostam de ser escutados, eles gostam de se manifestar primeiramente, né? Eles são muito receptivos, muito unidos, são comunidades assim, os indígenas, que eles gostam de mostrar o que eles pensam, o que eles acham. Então, acho isso muito importante, né? Para a gente poder primeiro entender, para poder logo fazer um plano de ação. E tudo isso me levou até agora, inclusive no consultório, na minha prática clínica, né, a mudar esse jeito de atender um paciente, de como chegar a uma gestante, de como falar com uma mãe que recém teve um bebê, né? Porque a sensibilidade com que a gente olha quando faz essa vivência é bem diferente que a rotina que o médico vive e passa a ter depois de anos de prática. E acredito que isso que me valorizou muito, está valorizando muito o meu trabalho, e ainda continua em transformação, porque ainda a gente tem que fazer muitas adaptações, né, em função a essas duas vivências que eu teve no Xingu. E eu acredito que assim, que a inovação e todas as tradições que foram conhecidas lá no Xingu são as ferramentas principais para poder melhorar essa experiência e poder transformar uma prática melhor, né, para a comunidade indígena. Maria Luísa, eu acompanhei esse processo, eu percebo o teu retorno com tanta sensibilidade, você até se emociona, né, ao lembrar e ao falar. E a beleza dessa cultura, do contato com o território, com a natureza, a união entre as mulheres,
o respeito à ancestralidade. Então, são parâmetros culturais importantes em povos originários, mas que muitas vezes são escassos na cultura urbana da população branca, não é? Então, é uma diferença, é interessante também essa expansão do olhar do pesquisador e do profissional que chega nesse território, que vive essa realidade e que também carrega em si essa maior disponibilidade no seu cotidiano e na sua prática profissional. Exatamente. Muito bom. É isso mesmo. Então, Hélida, você esteve recentemente no Canadá, né? Fez um mestrado sanduíche a partir do programa Abdias Nascimento. E eu sei que essa experiência no Canadá também foi muito marcante para você, além da vivência em território indígena. A partir daí, conta para nós quais foram as motivações suas, como psicóloga primeiramente e pesquisadora depois, para desenvolver esse guia, que é um guia de orientações, de boas práticas para pesquisas, né, com povos originários e com enfoque na saúde materno-infantil. Sim, primeiro eu agradeço muito de estar aqui hoje, é muito bom poder conhecê-los, né, conhecer a UFN. Eu sou aluna do mestrado e sou junto em parceria a UFN com o Abdias, ali no programa. Eu fui aluna mestrando sanduíche, então fiz essa vivência lá no Canadá. Foi totalmente disruptivo, né, desde o Xingu até Toronto, Canadá, e agora aqui, conhecer tantas culturas e uma diversidade. E daí o que acontece, né? Lá, o meu olhar como psicóloga no Xingu, no início dessa história, em maio, foi a questão do vínculo, a vinculação materna, todo o desenvolvimento, né, do vínculo materno, dessa questão do ciclo gravídico puerperal. Indo para o Canadá, eu conheci um conceito, fui apresentada, que ainda não era conhecido da minha parte, e também acabei reconhecendo que não muito no Brasil, sobre o conceito de humildade cultural. E aí eu entendi o que era esse conceito, observei o que era as necessidades em campo, porque eu acho que o que me motiva muito é a questão da vinculação com os povos indígenas. Assim, como que se dá, o que falta. Então, a crítica maior, né, que se dava em campo era, os pesquisadores vêm, todo mundo vem, fazem os trabalhos, extraem os dados e vão embora e não tem uma devolutiva. Então, isso ficou ali. E como que trabalhar esse vínculo? Porque tem uma vinculação diferenciada. Não é como a nossa sociedade, né, que a gente vincula, talvez com mais facilidade, ou então não tão profundo quanto eles, né, talvez seja mais superficial. Mas, enfim, observando todo esse movimento e essa demanda, né, uma queixa mesmo muito explícita que eu observei no Xingu, que era, ninguém vem trazer a devolutiva. E aí aquilo ficou, né, falei, gente, como é que a gente vincula? É uma questão ética, né? Como que a gente vincula, vem, coleta dado e vai embora e não e fala que vai devolver e não devolve, né? Então, algo que me deixou assim, e aí esse guia vem, né, eu diria que ele Cris, uma prática concreta, né, um instrumento concreto, de fato, uma ferramenta para contribuir para outros pesquisadores entenderem um caminho mesmo, um roteiro, por isso um guia, para que eles possam, antes de adentrar em comunidades indígenas, antes de iniciar uma pesquisa indígena, verificar o que de fato eu preciso saber antes de ir, né, porque é um universo novo, desconhecido, e a gente precisa ter um mínimo de consciência do que a gente pode encontrar ou esperar, e para poder respeitá-los, acima de tudo, é o respeito e uma devolutiva, que é o mínimo, né, que a gente pode fazer para a comunidade indígena, quando eles abrem as portas para a gente entrar. Essa devolutiva, Hélida, ela está prevista nas pesquisas em geral, né? Agora, quando essa premissa fundamental do pesquisador não é atendida com populações indígenas, nós temos aí a repetição de um problema grave, né? De um problema grave, que é a distração desse material, desse conteúdo, desses dados, apropriação por um pesquisador não indígena, e ponto, Quer dizer, é uma repetição de todo uma conduta colonial, a qual as comunidades indígenas já estão submetidas há centenas de anos.
Exatamente. E assim, né, observando e lendo, quando eu vou para o Canadá e começo a estudar as comunidades indígenas lá, né, e a gente foi exaustiva a leitura, a pesquisa sobre os artigos mesmo, que traziam os dados sobre o trabalho com o indígena. E realmente, a maior parte, né, acho que é universal, essa extração, essa falta de respeito, que é na não devolutiva, né? Eles têm um direito aos dados, os dados são deles. Então, o que cabe ao pesquisador ter a ética de devolvê-lo. Porque assim, a gente fala de vínculo, a gente quer vincular, mas eles até abrem as portas para vincular. E aí, na primeira oportunidade, a gente, né? Então, assim, é um movimento que isso, observando, e eu fiquei inquieta. E daí, então, um guia para realmente a gente conseguir se aproximar, mas aproximar de um jeito, de uma forma genuína e respeitosa, né? De uma forma em que eu possa, porque são muitas as dificuldades, né? Especificamente no contexto do ciclo gravídico puerperal, né? Da gestante, então assim, eu preciso que os pesquisadores que estejam lá saibam como entrar. Então esse guia ele vem como esse roteiro antecedendo, né, mas com foco na comunidade indígena, com foco para o respeito, para que eles sejam bem cuidados, né, bem vistos, que a pesquisa não passe de uma questão só de extração, mas também de uma E nós resposta. precisamos também reconhecer, Wélida, que nesse ato de pesquisa, de extração de dados, isso é um ato violento, né? É uma reprodução de um ato violento. E você mencionou um conceito aí no meio da sua fala, que é o conceito de humildade cultural. Esse é o referencial teórico que sustenta toda a sua dissertação, junto a Edgar Morin, do Pensamento Complexo, e a Ailton Krenak, que é um indígena brasileiro, né, o primeiro indígena brasileiro a compor a Academia Brasileira de Letras, cujo pensamento também é muito impactante. Mas conta para nós, que conceito é esse? O que significa humildade cultural? É um conceito que ele trata com respeito a entrar. Eu vou simplificar, que eu gosto de colocar nesse modo assim. Ele chega com respeito, ele chega convidando e muito mais no lugar de escuta do que de fala. O conceito de humildade cultural, ele traz que o pesquisador, ele precisa estar num papel, numa figura mesmo, né, num papel de escuta ativa, numa postura em que eu não sei, de não aprendizagem, né, eu não sei, eu estou lá para aprender, e uma postura ética, respeitosa, sem ser invasivo, sem entrar querendo mudar as regras ou impor a imposição. Tem que ser feito assim. Então, assim, ele tem todas essas características que ele traz muito mais de um convite para que o pesquisado, né, a pessoa que está sendo trabalhada, permita que eu entre e não o contrário. Não eu chegue impondo, falando, olha, nós vamos mudar assim, assim, assim. Não, eu vou chegar e vou me sentar e vou escutar. Então, ele traz esse respeito e, principalmente, a reciprocidade. Então, o que é? Dentro do conceito de humildade cultural, a gente tem a devolução dos dados. Então, é parte, né, de uma das premissas do conceito que a gente tem a reciprocidade de tudo aquilo que foi levantado com conceito, né, com aceite da comunidade, com todo o acordo, o consentimento da comunidade, para que eu possa trabalhar. Então, eu não chego chegando, né, aquela coisa não chega, e isso é uma queixa muito comum, que eu ouvi lá, e do tipo, né, eles chegam e a gente não tem resposta, a gente não sabe o que aconteceu. Né? Observem que a fala da Wélida nos convida a estabelecimento de relações mais horizontais, não é? E não verticais e de poder entre o pesquisador e os pesquisados. E durante essa pesquisa, então, foi desenvolvido esse material técnico que tem um grande valor, que é o Guia de Orientações de Boas Práticas em Pesquisas com Mulheres Indígenas no Ciclo Gravídico Puerperal. Esse guia é ilustrado, ele é de leitura acessível, também orienta, então, pesquisadores e pesquisadoras quanto a um compromisso ético, político e metodológico que é necessário para construir alianças respeitosas com os povos originários. Esse guia vai ser disponibilizado gratuitamente, ele já está sendo utilizado como referência em algumas instituições de ensino
e será cada vez mais, não é, Wélida? Amplamente utilizado. Sim. Conta para nós um pouquinho qual é a tua expectativa com relação ao uso desse guia. Assim, as expectativas são muito boas, porque realmente é um instrumento, né, que ele seja um instrumento para que os pesquisadores possam ter um roteiro. Um roteiro. Vou trabalhar com comunidades indígenas, o que eu preciso fazer? O que eu preciso saber antes? Então, este é o movimento em que o guia propõe. E que ele seja amplamente divulgado, porque a gente teve a COP30, como você disse, então, assim, estava em evidência, mas cada vez mais as comunidades indígenas, eles estão tendo voz. Isso é muito bom. E a gente não sabe como lidar. Então, assim, a pesquisa, o guia, ele vem exatamente para ser esse primeiro, sabe, o primeiro tópico do checklist. Ah, ok, temos um guia aqui. E que sirva realmente para transformar esse conceito de extração, mas para uma participação, para algo respeitoso e igualitário, né? Igualitário no sentido de aprendizado. É importante dizer, Wélida, que a gente ainda não falou, é que o seu guia foi totalmente desenvolvido com a participação de indígenas. Isso é uma das questões do conceito de humildade cultural. Então, isso, é uma pesquisa, então, pesquisação com a participação ativa de indígenas em todo o processo. Em todo o processo. Né? Até o processo final de validação do guia, que também será feito por indígenas e também constará, né, alguns indígenas ali que têm maior participação serão coautores do guia. Porque essa também é uma outra questão, né? Exatamente. Que sejam, que a gente não faça pesquisa sobre eles, mas que façamos pesquisas com eles. Sim. Eles precisam ser atores ativos e participativos na construção desse saber. De né? todos os processos. Porque senão a gente também vai para uma extração de dados e um colonialismo. Não é essa a ideia. A ideia e o sentido do trabalho para que respeite, tenha, né, mude mesmo, é que eles façam parte. Então, entrevistei, né, tanto presencialmente lá, quando nós fomos, mas depois, dando continuidade na construção do guia, estive com indígenas e fui conversando, né, para saber realmente qual era a realidade. Então, essa construção precisa ser conjunta, ela deve ser conjunta, senão a gente não consegue nem usar o termo, né, do conceito de umidade, o conceito que é a umidade cultural. E, Maria Luísa, você está no doutorado agora, desenvolvendo essa tese também sobre populações indígenas. Você tem expectativa de usar o guia construído aqui pela pesquisa da Wélida na sua tese? Eu acredito que é uma pedra fundamental, porque assim, na primeira vez que a gente foi para visitar o território indígena do Guagui, a gente foi assim cru, né? Sem nenhuma orientação, sem uma guia que pudesse nos orientar de como entrar, de como a gente agir, como a gente perguntar, que vamos fazer lá? Chegamos e aí, né? Acredito que vai ser muito valioso, né? Para todas as pessoas que obtenham esse guia, que leiam, que estudem. E acho que vai ser um sucesso, sim. Vai ser um sucesso, sim. Se eu tivesse a oportunidade de ter esse guia antes de que eu entrasse, ia ser diferente. E eu parabenizo, assim, a minha colega, né? Colega de quarto, colega de primeira experiência, território indígena. Acho que vai ser muito valioso, assim. Eu diria que na primeira vivência que vocês fizeram, não é que vocês não tiveram nenhuma orientação, mas a orientação foi muito assim, essa, né? Escutem, sejam receptivos. É diferente de ter um guia que orienta a postura ética do começo ao fim. Né? Esse guia permite assim, diretrizes mais uma segurança. A segurança. É porque a gente tem orientação que ela é uma orientação subentendida, né? De quando a gente chega na casa de alguém, mas não daquela cultura específica. Tanto que a ideia do guia, futuramente as edições, é que cada comunidade, porque as culturas são diferentes, né? Cada comunidade que você vai é uma língua, é uma cultura. Cada cultura, ela precisa de um guia para aquela cultura, para o pesquisador trabalhar, porque ela com é as diferenciada. especificidades daquela. Exatamente. Então, é o específico, né? Aquela coisa, o detalhe de como eu chegar, o que fazer, o que esperar, minimamente. Né? Mas foi, então essa é a promoção e a intenção do guia. Agora você falou do idioma, Wélida, eu considero muito importante a gente tocar nesse aspecto, que é o que se produz a partir de pesquisas com indígenas, precisa ser minimamente bilíngue.
assim, né? Pelo menos no idioma em que aquela né, pesquisa foi realizada. Então, a gente tem que também ter esse cuidado. Aqui no Brasil, nós temos centenas de idiomas que são falados, né? Além do português. E temos que ter essa atenção também. Precisamos, porque assim, em uma das entrevistas que eu fiz uma entrevista com um profissional que trabalha diretamente com a psicóloga indígena que trabalha em todo o Xingu. E ela que está lá na rotina, que é o trabalho dela, é cotidiano. Ela trouxe essa característica da dificuldade da língua. Uma pessoa que está lá. Então, imagina o pesquisador que vai, né, que está fora. Então, é uma barreira. A língua é uma barreira. E para trabalhar com as gestantes e com as puérperas, é uma questão muito importante. Quando a gente fala de pesquisa no ciclo, no ciclo gravídico-puerperal, a gente precisa considerar que no ambiente indígena tem a barreira da língua. Porque as mulheres, a maioria, não falam português. Então, você precisa de um tradutor. E o tradutor é o homem. Então, tem são características específicas de cada comunidade, todas são assim, mas então a gente tem que considerar. Eu não consigo não considerar e não respeitar todos esses... Toda essa delicadeza desse processo. São um monte de barreiras, né? E são sutis, né? São observações, por isso cuidado na escuta atenta, na observação, no cheiro, tudo. Né? É um lugar de observar. E como a gente aprende com isso, né? Muito. Sim. A gente acha que cada experiência é mínima. Agora a Maria Luísa falou, e como a gente aprende com isso. E eu também espero que você, que acompanhou o programa de hoje, tenha em mente que as pesquisas com os povos indígenas não devem garantir apenas o consentimento formal dos participantes. Isso é necessário, mas não é suficiente. O que a gente tem que garantir é a participação ativa, contínua e legítima de todos os atores envolvidos. Isso significa incluir lideranças, famílias, profissionais indígenas, desde o planejamento da pesquisa até a devolutiva, respeitando os ritmos, as formas de saber e as prioridades locais. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos de uma ciência comprometida com a justiça, com o reconhecimento da diversidade epistêmica e com a sustentabilidade da vida. Eu espero que as práticas que foram apresentadas aqui no programa de hoje inspirem outras tantas iniciativas que coloquem o cuidado no centro da produção do conhecimento científico. Eu agradeço imensamente a partilha sensível das nossas convidadas, o Hélida, Maria Luísa. Foi muito bom ouvir vocês, agradeço muito pela presença e participação de vocês. E ficamos aqui com mais um Saúde em Foco. Nos encontramos no próximo programa. Até lá!